Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo bem, sim ou não? Se puderem me dar um feedback ali no. Deixa eu me ajeitar aqui, fica mais centralizado. Se puderem me dar um feedback, por gentileza. Sim, beleza, então. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de produção de texto desse bimestre, né, pessoal? Vou aguardar só mais um minutinho, né? Ver se chega mais alguém. O pessoal tá entrando ainda. Já começamos, tá? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui os materiais que a gente vai usar. Está compartilhando a tela, pessoal? Sim ou não? Só me deem um ok ali, por gentileza, para eu saber se deu certo. Deu certo? Beleza, então. Pessoal, bom dia, então, né, para todo mundo. Quem chegou depois, bom dia. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula aí de produção de texto, né? Vamos começar o terceiro bimestre, tá, pessoal? E é importante a gente começar esse bimestre aí com bastante gás, né, com bastante empenho, participando das aulas, fazendo as atividades, certo? Continuamos aí numa situação atípica, né, mas vamos buscar dar o nosso melhor mesmo nesse período, nesse tempo, né? Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouco, foi só uma semana, é pouco tempo, né, eu sei, mas espero que vocês tenham conseguido aí espairecer um pouco, relaxar um pouco a cabeça, né, para voltar com todo o gás para os nossos estudos, né, pessoal? Então, a gente chega aí à nossa primeira aula do terceiro bimestre. Nessa primeira aula, né, principalmente, eu vou expor para vocês, eu vou fazer uma breve retomada de algumas coisas que nós vimos no segundo bimestre, tá? Acho que sempre é importante fazer essa retomada, relembrar o que a gente já aprendeu, mas é bem breve, né? E, além disso, eu vou apresentar também para vocês o cronograma do terceiro bimestre, então, o que a gente vai ver aí nas próximas aulas, o que a gente vai estudar. Vocês vão ver que eu vou sempre relacionar o conteúdo da apostila, né? Nós chegamos aí ao módulo 11, eu vou sempre relacionar o conteúdo da apostila aos gêneros do PSS do vestibular, né? Já temos aí novas datas para o vestibular, acho que para o PSS também, não me lembro agora, mas acho que sim, né? Então é importante que vocês estejam preparados, praticando, né? Nós vamos ter aí algumas produções escritas para esse bimestre também, tá bom? E aí, tudo isso eu vou apresentar hoje para vocês, certo? E aí, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma sugestão,
fiquem à vontade para comentar, para enviar no chat. Se alguém quiser falar pelo microfone também pode pedir, pode solicitar, certo, pessoal? E aí, ao longo da aula, se vocês tiverem qualquer problema, né, para me ver, para me ouvir, ou em relação à projeção aqui da tela, vocês me avisem, por gentileza, me avisem o quanto antes, tá, gente? Para que a aula não fique aí prejudicada, né? Então, chegamos aí à nossa primeira aula do terceiro bimestre, eu estou projetando a tela aqui, tá, pessoal? Se tiverem algum problema com a tela, me avisem também. Lembrando, em primeiro lugar, a importância da produção de texto, né, para o vestibular, para o Enem. Então, no Enem ela vale 1.000 pontos, no vestibular ela está valendo 700 pontos, né, no PSS também, né, que muitos aí fizeram o PSS, ela vale 100 pontos em cada ano. Então, a produção de texto, ela influencia muito a nota final do vestibular, do PSS, do Enem, muitas vezes é o que garante a entrada de um aluno em um curso superior numa instituição pública, né? Então, a produção de texto, ela é fundamental, ela é muito importante, né? Por isso que é importante que vocês participem das aulas, que vocês fiquem atentos aí às atividades, né? Tudo isso vai ajudar vocês, vai auxiliar vocês aí para aprimorar, de fato, essa prática da escrita, né? A escrita é uma prática que, quanto mais você escreve, quanto mais você se debruça sobre essa prática, melhor você vai escrever, tá? Melhor você vai escrever, melhor serão os teus textos, né? E para além também do vestibular, do PSS, do Enem, né? Nós sabemos que a escrita, ela perpassa todas as situações da nossa vida, hoje em dia, principalmente. Então, desde um contrato que a gente tem que fazer, em qualquer profissão também, né, tudo exige a escrita de um relatório, a escrita de um e-mail, a escrita de um laudo, enfim, né? Então, tudo envolve a escrita na sociedade hoje em dia. Então, por isso que é tão importante, né, a gente praticar, a gente pensar sobre essa produção de texto. Então, eu conto com a participação de todo mundo nesse terceiro bimestre, né, participem, sejam presentes, se empenhem nas produções, né, sabendo da importância disso para a vida de vocês e para os objetivos que vocês têm também, tá? Então, um breve roteiro aqui da aula, né, do que nós veremos hoje. Então, primeiro eu vou fazer uma breve retomada em relação ao segundo bimestre, só para relembrar, né, o que nós já estudamos, algumas coisas se relacionam com o que nós ainda vamos estudar, tá? Em segundo lugar, eu vou relembrar os gêneros do PSS, eu esqueci de colocar ali e vestibular, né, só para relembrar, até porque as nossas práticas, as nossas atividades estarão relacionadas a esses gêneros do PSS 3 e do vestibular da UEPG. Eu vou apresentar, desculpa, eu vou apresentar para vocês o cronograma do terceiro bimestre, o que eu preparei para vocês, né, para a gente estudar ao longo aí desse terceiro bimestre, as atividades avaliativas, né, os prazos de entrega dessas atividades do terceiro bimestre, e nós começamos hoje com o estudo do capítulo 31, tá, pessoal? Então, eu não sei se todo mundo já está com a apostila, eu imagino que a maioria sim, né, eu sei que era para vocês terem ido buscar na semana passada, mas caso alguém não esteja, não tem problema, a gente vai discutindo e vai comentando aqui, né? Mas quem estiver, melhor, tá? Porque eu vou trabalhar algumas coisas relacionadas à apostila. Deixa eu até colocar aqui para vocês, nós estamos aí no módulo 11. Ai, peraí, quando eu estou compartilhando a tela, eu não enxergo direito o chat aqui. Capítulo 31, módulo 11. Mais especificamente, nós estudaremos aí da página. Tá tudo sem página aqui, né? Mas é da páginas 3 a 7. Não sei se foi repetido. Ficou repetido páginas aqui, porque quando eu tô compartilhando tela, eu não enxergo direito o chat, tá? Não tem problema. Então, capítulo 31, módulo 11, né? Páginas 3 a 7 são as páginas que a gente vai discutir na aula de hoje, tá bom? Então, quem não está com a apostila em mãos, né, por favor, pegue a apostila, fique com a apostila em mãos, tá? Quem, porventura, ainda não foi buscar lá no colégio, não tem problema, a gente vai discutindo oralmente mesmo, tá? Então, a gente vai começar a pensar aí sobre tema, tese e argumentos, né? Então, esse módulo, o módulo 11,
ele é voltado principalmente para o estudo do texto dissertativo argumentativo, voltado ao Enem. Ele traz também algumas considerações sobre outros vestibulares, mas mais voltado ao Enem. Mas nós vamos trabalhar também esse tipo de texto mais voltado ao vestibular e ao PSS, porque tem algumas diferenças, né? Embora seja muito parecido, e embora também quem produz um bom texto para o Enem vai produzir um bom texto para o EPG, existem algumas particularidades, algumas especificidades que a gente vai comentar, né? Só fazendo uma breve retomada, então, em relação ao que nós estudamos aí no segundo bimestre, no módulo 10, né, pessoal? Então, nós começamos estudando ali a questão da função da coletânea. O que é a coletânea? São os textos motivadores. Então, toda a proposta de produção, ela é composta por alguns textos que motivam, que são uma base, um pontapé inicial, digamos assim, para a produção do texto. E nós vimos, então, que a coletânea ela é bastante importante, né, porque é preciso ler e interpretar corretamente a coletânea de textos, textos motivadores, porque elas te dão um norte, né, de por qual caminho eu devo seguir em relação a esse tema, que aspectos eu posso levantar em relação a esse tema, a essa temática, que argumentos eu posso utilizar. Muitas vezes você pode até aproveitar os dados, né, se utilizar dos dados e das informações presentes nos textos motivadores e utilizar isso na tua produção textual, desde que não faça cópia literal, né? Então, nós estudamos aí algumas questões relacionadas à importância dessa coletânea, desses textos motivadores, tá? Eles não estão lá de enfeite, né? Eles precisam ser lidos, interpretados e auxiliar vocês na produção do texto de vocês, tá bom? Nós vimos também no segundo bimestre a questão da avaliação da escrita, né? Então, a escrita, seja em qualquer processo seletivo, ela é sempre avaliada pela questão da norma culta, né? Então, eu até gravei uma aula para vocês relacionado a alguns pontos, né, que são importantes para a gente pensar na produção dos textos, como a concordância, como a utilização da crase, a utilização da vírgula, que são os pontos que sempre geram dúvidas, né? Eu até gravei uma aula para vocês, enviei para vocês com algumas dicas, então é sempre importante ficar atento à questão da norma culta, e a questão da coesão e da coerência, nós vimos que são aspectos também de avaliação, né? Um texto coeso, com ideias bem relacionadas, utilização de bastante conectivos, de conjunções, né? Teve até alguns textos de vocês que eu corrigi, que eu coloquei lá como feedback, né? Utilize mais elementos coesivos, relacione melhor os parágrafos. Então, é importante ficar atento para isso, tá? E a coerência, né? Que é o texto ter uma unidade de sentido, não se contradizer, certo? Então, a gente viu a importância disso tudo para avaliação do texto escrito. Além disso, nós estudamos a carta aberta, que não é um conteúdo que estava na apostila, mas é um dos gêneros do PSS, né, e por isso eu trabalhei com vocês. E, por fim, estudamos a paráfrase, né, que é você reescrever um texto com outras palavras. E a paráfrase, ela é importantíssima na produção de resumo, que é um dos gêneros do PSS, do vestibular, né? E também na produção de outros textos, né? A gente sempre precisa, de alguma maneira, parafrasear uma informação, um argumento, um dado, né? E então a gente precisa conseguir reescrever aquilo com as nossas palavras, tá? Em relação a esses 4 temas, todos são muito importantes, né? Mas especialmente a carta aberta, ela é importante porque ela é o gênero do PSS2 e do vestibular, né? Vocês produziram uma carta aberta, em geral, foram muito bem nessa produção, né? Lembram que era relacionada à questão da automedicação, mas eu vou também, nesse bimestre, retomar um pouquinho mais a carta aberta, tá? Esse gênero textual, e vocês vão fazer mais uma produção desse gênero também, tá? Para reforçar e para relembrar, né? E para praticar mais essa produção. Por isso que eu trouxe uma breve retomada, especialmente em relação à carta aberta, né? Porque é um gênero que a gente vai retomar nesse bimestre, é o gênero do PSS do vestibular. Então, só lembrando que, em relação à carta aberta, o que nós aprendemos, né? Que o objetivo dessa carta é sempre apresentar um problema que é socialmente relevante, como foi a questão da
a automedicação, por exemplo, né? Então, é um problema social e que é relevante para a sociedade, porque a automedicação, ela traz riscos para a sociedade. E para que eu escrevo, então, essa carta, né? Para alertar, conscientizar o meu destinatário. Então, era isso que vocês deveriam fazer, né? Alertar, conscientizar a comunidade em relação aos perigos da automedicação, por exemplo. Né? Para isso, você emprega argumentos, então você tem que trazer argumentos, fatos, dados, né, as consequências daquele problema, para convencer o teu leitor do porquê que aquilo é um problema, do porquê ele precisa ser conscientizado daquilo. E nós vimos também que na carta aberta, exige-se uma tomada de decisão do destinatário. Né? Então, o que o destinatário precisa fazer? Qual que é a mudança de atitude que é preciso ter em relação àquele tema, aquele problema, né? E você pode também apresentar uma solução, né? Em relação à automedicação, por exemplo, né? A solução seria mais campanhas em relação a esse tema, né? A procura de um médico, a procura de um especialista nesse assunto, né? Enfim. Então, você tem que sempre propor uma solução. Então, aqui só para relembrar, porque é um gênero importante, que nós vamos retomar nesse bimestre, e é o gênero aí do PSS do vestibular, tá bom? Ainda retomando, né, eu trouxe aqui só para a gente relembrar os gêneros do PSS3 e do vestibular da UEPG, que vocês devem estar cansados já de saber, né, mas como esses gêneros aí se relacionam às nossas atividades avaliativas desse bimestre, tá? Então, eu acho importante retomar. Então, a carta aberta, né, que eu acabei de relembrar ali com vocês, o resumo que nós estudamos lá no primeiro bimestre e voltaremos a estudar no quarto bimestre, tá? E o texto dissertativo argumentativo, que teremos aí produção nesse bimestre também, tá bom? Muito bem, então, eu fiz um cronograma, eu preparei um cronograma aí da disciplina para vocês, eu vou enviar para vocês, tá? Mas eu vou comentando, vou discutindo esse cronograma, até para que, se vocês tiverem dúvidas ou se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, fiquem à vontade para vocês comentarem, tá? Então, a gente começa esse bimestre com o estudo do capítulo 31, né, do módulo 11, refletir sobre questões sociais, tá? Então, a gente já começa a pensar aí na construção da argumentação, da reflexão sobre temas sociais, né? E lembrando que, além dos conteúdos dos capítulos, eu também sempre vou puxar aí o estudo para os gêneros do PSS do vestibular, tá bom? Para ajudar vocês nisso também. Pessoal, tudo tranquilo até aqui? Senão eu fico falando demais, né? Então, eu fiz a retomada ali, a breve retomada do segundo bimestre, né? Alguém ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, comentário, tudo tranquilo? E agora eu vou apresentar o cronograma e o que a gente vai estudar nesse terceiro bimestre, tá? Fiquem atentos, façam aí as anotações de vocês, né? Para as datas e tudo mais. Tudo tranquilo até aqui? Beleza, então, vamos lá para o nosso cronograma. Então, nesta primeira aula, na aula de hoje, né, além da apresentação aí do cronograma da disciplina, nós vamos começar a estudar o capítulo 31, tema, tese e argumentos, se relaciona principalmente ao texto dissertativo argumentativo, né? Então, a gente vai começar a ver algumas questões relacionadas a isso, tá? Lembrando, pessoal, que o cronograma, ele não é estático. Às vezes pode ser que eu não termine um conteúdo, eu não termino esse conteúdo na aula 1, aí eu continuo na aula 2. Às vezes pode ser que um ou outro conteúdo atrase um pouquinho, né? Enfim, mas é um guia e eu vou tentar ao máximo seguir esse cronograma. Mas, às vezes, a gente pode ter algumas adaptações, né? Tudo depende do andamento das aulas. Certo. Na aula 2, que é a aula da semana que vem, é muito importante que vocês participem dessa aula, tá, gente? Anotem aí na agenda de vocês. Claro que vocês vão receber o comunicado e tudo mais, mas né, é importante que vocês estejam atentos. Nós vamos estudar a questão do posicionamento ainda no capítulo 31, mas, além disso, eu vou refletir com vocês sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo voltado à UEPG, a produção para a Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Porque até agora eu tinha, no primeiro bimestre eu trabalhei alguma coisa no cursinho, né, eu sei que o outro professor também tinha trabalhado alguma coisa com vocês, mas mais voltado ao Enem. E nessa aula eu vou trabalhar mais voltado ao EPG, porque é um pouquinho diferente do Enem, tá? Então é importante que vocês participem, porque na outra semana vocês vão ter que produzir um texto dissertativo argumentativo no modelo da UEPG, tá bom? Então, participem dessa aula que vai ajudar bastante vocês na produção daí, tá bom? Muito bem, então, a intenção é que dia 21 e 28 de julho nós terminemos aí o capítulo 31. Ele não é um capítulo muito extenso, ele é formado principalmente de várias atividades, que depois eu vou dar algumas orientações também das atividades que vocês devem fazer, né? Então, a gente termina ele nessas aulas aqui. E aí, na próxima aula, já em agosto, nós começamos com o capítulo 32. O capítulo 32 e o capítulo 33, eles são voltados principalmente à redação do Enem, a redação do Enem 1 e a redação do Enem 2, tá? Então, a gente vai estudar algumas questões aí relacionadas aos critérios e às competências exigidas no Enem. Porém, embora seja mais voltado ao Enem, elas ajudam também na produção para o EPG e para outros vestibulares. Eu sempre digo que, se você produz um bom texto para o Enem, com certeza você produz um bom texto para o EPG, para o EM, para o EL e para onde você queira fazer, para o UFPR, né? Porque o Enem ele é de fato bastante criterioso na sua correção, tá? Então, embora seja mais focado no Enem, vai ajudar vocês aí em várias produções, tá? Então, isso na aula 3, do dia 4/8. Na aula 4, que é dia 11/8, nós vamos estudar as competências 1 e 2, que também está ali no capítulo 32, tá? Eu sempre vou buscar relacionar essas competências e esses critérios com a UEPG também, né? Levantar esse critério, essa competência é avaliada de tal forma na UEPG, como que isso aparece na UEPG, né? Então, eu sempre vou buscando relacionar também, tá? Então, nessas aulas, terminamos aqui o capítulo 32, pelo menos a intenção é essa, né? E, por fim, temos o capítulo 33, a redação do Enem 2, mais algumas discussões em relação ao Enem, tá? Mecanismos linguísticos na construção da argumentação e competência 3. Aqui é a aula 5, né? E nesta semana, não lembro se é nesta ou na próxima, acho que na próxima semana, vocês vão ter também a produção de um texto dissertativo argumentativo voltado ao Enem, que vocês vão ter que produzir avaliativo. Então, é importante que vocês não faltem essas aulas, né? Competência 4 e 5, aula 6, dia 25/8. Tudo isso no capítulo 33, tá, gente? Bom, aqui a intenção, né, é que a gente, então, termine o capítulo 31, 32 e 33 até o dia 25 de agosto. Levamos aí um mês e pouquinho para trabalhar esses capítulos e, dentro disso aqui, vocês vão fazer 2 produções avaliativas, né, que eu já vou mostrar ali para vocês, tá? 2 produções textuais avaliativas. A partir do dia 1 de setembro, eu vou fazer uma retomada sobre a carta aberta, porque vocês já produziram uma, mas eu acho importante vocês produzirem mais uma, né? Para que vocês pratiquem, para que até mesmo a partir dos equívocos que vocês cometeram naquela primeira produção, vocês possam aprimorar, vocês possam melhorar a produção de vocês, tá? Então, eu vou fazer uma retomada em relação à carta aberta, e na outra semana vocês vão ter uma produção avaliativa desse gênero também. Na aula 8, já quase finalizando o bimestre, já se encaminhando para o final aí da nossa disciplina, né? Eu vou fazer um feedback geral sobre os textos dissertativos argumentativos que vocês produziram. Então, eu sempre faço feedback individual e eu gosto de fazer um feedback geral também, né? O que a maioria, de repente, a maioria teve dificuldade para escrever a introdução, então eu vou retomar especialmente essa questão. Ou a maioria teve dificuldade com o uso da vírgula, então eu vou retomar alguns pontos do uso da vírgula, né? Então, um feedback mais geral para ajudá-los nisso, tá? Na aula 9, dia 22/9, resolução de exercícios, leituras de alguns exemplos de textos, tá? Voltados ao PSS, ao vestibular, e um feedback geral, na última aula que a gente vai ter, dia 29/9, eu vou fazer um feedback geral também sobre o texto que vocês produziram voltado ao Enem e sobre a carta aberta que vocês produziram também, tá? Então, vou fazer um feedback geral aí do que vocês podem aprimorar e tudo mais. Então, esse seria aí o nosso cronograma, tá, pessoal? Então, como
até o dia 25/8, a ideia é finalizarmos os capítulos, e a partir do dia 1 de setembro até o dia 29 de setembro, as aulas serão mais voltadas aí para a UEPG, tá? Com o estudo da carta aberta, com os feedbacks, com a leitura de exemplos e tudo mais, tá? É claro que talvez, como eu disse, talvez alguma coisa possa atrasar um pouquinho, a gente vai deixando para outra aula, mas, né, a gente tem um tempo ali, vá. Tá, muito bem, agora prestem atenção aqui, está tudo certo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário em relação ao cronograma? Acharam que está tudo ok? Tem alguma sugestão? Tudo ok? Beleza, então, se tiverem alguma questão, fiquem à vontade, tá, gente? Atenção aqui, tá, pessoal? Eu vou enviar isso para vocês, né? Mas mesmo assim, prestem atenção se tiverem alguma dúvida, agora é o momento de vocês tirarem, né? Quais serão as atividades avaliativas de produção de texto? Lembrando, pessoal, que produção de texto não tem prova, não tem avaliação. Então, a nota de produção de texto, como que ela é somada, né? Simulado 1, simulado 2 e as notas das atividades avaliativas. 100 mais 100 mais 100, divide por 3, né? Que dá a média final, tá bom? Então, lembrem disso, né? Por isso que é muito importante vocês não deixarem de fazer nenhuma atividade, gente. Porque vocês não têm a nota da prova para somar ainda, é só essa nota aqui. Se vocês deixam de fazer uma, se uma nota baixa, a média final fica muito baixa. E essa nota aqui se soma à nota de gramática e literatura e dá uma média final, que é a média de português. Então, se você fica com uma média baixa em produção de texto, a média de português automaticamente vai ficar baixa. E aí tem que fazer recuperação e tudo mais, então tomem cuidado. Fiquem atentos aos prazos, não deixem de fazer as produções, tá, gente? A primeira atividade avaliativa vai ser a produção de um texto dissertativo argumentativo no modelo da UEPG, no mínimo 10, no máximo 17 linhas, né? Eu sempre me inspiro em produções antigas, né, nas produções anteriores, para fazer bem no modelo, né, que a UEPG vem cobrando aí esse tipo de texto, tá bom? E vai valer 30 pontos, né? Qual que é o prazo de entrega? 4/8 a 11/8 pela plataforma Mestre. Claro que lá no vestibular, propriamente, vocês têm ali de 40 a 50 minutos para produzir esse texto. Aqui vocês vão ter uma semana, tá, gente, para produzir, né? Por conta desse contexto que a gente está vivendo, por conta que vocês têm outras coisas para estudar, para fazer e tudo mais, né? Mas não se enrolem demais na produção, vocês têm que ir praticando essa escrita mais rápida, né? Quanto mais rápido vocês produzirem, melhor. A segunda produção avaliativa vai ser a produção de um texto dissertativo argumentativo voltado ao Enem, porque as apostilas trabalham justamente os critérios e as competências voltadas ao Enem, né, de forma bem especificada, tá? Então, essa segunda produção vai ser voltada a uma produção aí no modelo do Enem e vai valer 40 pontos. Como o Enem, ele tem no máximo 30 linhas, ele é um texto mais trabalhoso, eu fiz essa produção valendo um pouquinho mais, tá? E aí o prazo vai ser de 25 de agosto a 1 de setembro na plataforma Mestre. Veja que aqui a gente vai ter terminado, a intenção é que a gente tenha terminado de estudar ali os capítulos, as questões relacionadas ao Enem, e aí vocês já vão fazer a produção no dia 25. E por último, como eu falei para vocês, né, eu acho importante vocês produzirem mais uma carta aberta, para reforçar, para aprimorar a escrita desse gênero textual, né? Então, vocês vão ter mais uma produção da carta aberta, vocês viram lá no cronograma que eu vou retomar, né, o gênero com vocês, fazer mais algumas considerações, para que vocês estejam preparados, né? Valendo 30 pontos do dia 8/9 a 22/9 na plataforma Mestre. Por que aqui eu deixei 2 semanas? Porque no dia 15/9, numa terça-feira, que a gente teria aula, e que é o dia em que eu vou postar as atividades para vocês, é feriado. E aí eu não vou, né, dar trabalho para vocês no feriado, né? Todo mundo merece descansar. Então, por isso que eu deixei um prazo um pouquinho maior para essa última produção, certo? Alguma dúvida em relação às atividades avaliativas, pessoal? Tudo tranquilo? Acham que tá bom assim? Tá ok? Tudo certo? Sugestão?
Muito bem. Depois eu envio esse cronograma para vocês, né? Eu acho que é importante vocês terem o cronograma para a cada aula vocês saberem o que a gente vai estudar hoje, né? Estarem com o material também, né? Sempre estejam com o material aí perto, né? Então vocês já sabem qual capítulo a gente vai estudar e tudo mais. E eu vou enviar esse cronograma das atividades avaliativas, então não tem desculpa para entregar fora do prazo, tá, gente? Então, é dia 11/8, é dia 11/8, né? Entregou dia 12/8, não vai receber nota, tá? Então, é importante que vocês cumpram os prazos, né? Fiquem atentos aos prazos, tá, gente? Muito bem, então, finalizando aqui, né, eu fiz essa apresentação do que a gente vai ver nesse terceiro bimestre e tudo mais, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, um comentário, fique à vontade. Vamos começar, então, a pensar um pouquinho sobre o capítulo 31. Nós temos ali no capítulo 31, né, refletir sobre questões sociais, né? Por que é importante, será, nós refletirmos sobre as questões sociais, né? Porque, normalmente, essas questões são temas, são assuntos, são temas das redações que vocês irão produzir aí para os processos seletivos. Então, por isso que o livro, ele propõe essa reflexão, é parte dessa reflexão sobre alguns temas sociais. E aí, na página 3 e 4, quem estiver com a apostila, por gentileza, né, esteja aí com elas em mãos, né, nós temos ali algumas imagens que nos fazem refletir sobre essas questões. E o livro traz alguns questionamentos, eu até resumi esses questionamentos em 2 aqui, para mais objetivo, tá? Então, nós temos aqui, para quem não está com a apostila, não sei se tem alguém que não está, nós temos aqui uma imagem, você vê aqui, a câmera, a noção aqui de espaço é um pouquinho diferente, sabe? A professora é um pouco descoordenada, né, mas a gente já se encontra. Espera essa imagem. Ao contrário, né, da câmera ali, né? Eu já sou meio atrapalhada, né? Então, a gente tem, por exemplo, esta imagem de um cadeirante, né, e uma escada na frente dele, né, ou seja, como é que ele vai subir essa escada, né, então, encontrando ali um obstáculo. A gente tem uma imagem peraí, meu senhor amado, nós temos uma imagem aqui de um hospital também, né, de uma pessoa ali no corredor do hospital, dá para ver, né, numa situação precária. E na outra página, a gente tem algumas imagens também do metrô superlotado, de uma moradia ali muito precária, né? Enfim, e a partir dessas imagens, o livro levanta algumas questões, né? Não sei se todo mundo está com a apostila, né? A que temas se referem as fotografias, né? E a que assunto mais amplo cada uma está relacionado. Então, cada fotografia que nós temos aqui, né, A1, A2, A3, A4, se refere a um assunto mais amplo e também a uma temática, a um tema mais específico, né? Então, por exemplo, né, a imagem 1, onde a gente tem um cadeirante diante de uma escadaria. Então, a gente vê ali a questão da inclusão das pessoas com deficiência, né? Se a gente for pensar num nível aí mais amplo, né, no assunto, qual que é o assunto? É a questão da inclusão, né? Então, falta inclusão para as pessoas que têm alguma necessidade específica, né? E se a gente for pensar no tema, né, qual que é o tema mais específico relacionado a essa imagem? A questão da falta de acessibilidade para cadeirantes, né? Então, falta acessibilidade urbana para as pessoas que têm essa necessidade específica, certo? Na imagem 2, a gente tem um metrô lotado, né? Então, que assunto que essa imagem nos revela, né? A questão da mobilidade urbana, né? O quanto é difícil as pessoas terem uma mobilidade urbana a partir do transporte público, por meio do transporte público, né? Porque é muito cheio, é muita gente, né? Então o transporte público ainda também deixa a desejar no nosso país, né? Na terceira imagem fica claro que o assunto mais amplo é a saúde, porque a gente está ali no hospital, né? E o tema é justamente a precariedade da saúde no nosso país, né? Onde as pessoas têm que ficar ali nos corredores esperando para serem atendidas, né? E por último, na última imagem, a
tem a questão da moradia, né? A falta de uma moradia digna para muitas pessoas da nossa sociedade, né? Então, a gente tem ali um lugar onde a gente, né, vê ali umas casas construídas ali de madeira, né? Mas, enfim, uma moradia bem, bem precária, uma condição de vida muito difícil, né? E aí, além disso, além dessas imagens, se vocês repararem ali na página 4, nós temos também 2 artigos da nossa Constituição, né, da Constituição Federal, tá, de 1988, que são os seguintes artigos, acho que são os artigos mais básicos da nossa Constituição, né, que todo mundo conhece, o que pelo menos deveria conhecer. Que artigos são esses, né? Artigo 5º, deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Então, é um artigo que diz que todos somos iguais perante a lei e todos temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E o artigo 6, né, são direitos sociais, à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, essa Constituição traz como direitos sociais, né, a todo cidadão, né, ele tem direito à educação, à saúde, à moradia, a transporte, a lazer, a segurança, etc, tá? Então, essa Constituição, né, ela é, como eu disse, esses artigos, né, são a base aí da nossa Constituição. E o livro ele traz um questionamento, né, relacionando o trecho da Constituição às fotografias, que problemas sociais podem ser levantados, né? Então, quem consegue me responder ali no chat, ou se quiser comentar pelo microfone, né? Relacionando, então, essa Constituição às imagens que nós vemos, né? A imagem 1, 2, 3, 4, por que nós podemos dizer, então, que essas imagens, né, elas podem ser consideradas problemas sociais? Por que elas são problemas sociais? De que forma a gente pode relacionar essa Constituição a essas imagens aqui? E dizer e afirmar que elas são problemas sociais. O que vocês pensam aí sobre isso? Quem gostaria de comentar? Alguém? Vamos ver lá, a Lívia está escrevendo. Isso, a Lívia colocou aqui, né, que as situações mostradas vão contra muitos dos aspectos assegurados pela Constituição. Perfeito, Lívia, é isso mesmo, né? Então, nós vemos ali que, apesar da legislação ela garantir a igualdade, o direito à igualdade de todos, e, e os direitos sociais, né, como a moradia, a saúde, a educação, ao transporte, né, na prática, a gente vê que isso não é isso que acontece, isso não, na prática, isso não é assegurado a todos os cidadãos, né? Então, por isso, eles são problemas sociais que devem ser combatidos, né? Nós precisamos refletir e pensar sobre esses problemas sociais, né, para que essas pessoas, para que todos os cidadãos tenham os seus direitos que estão na Constituição assegurados. E os processos seletivos, né, como o Enem, como o vestibular, eles normalmente, comumente, principalmente quando se trata de textos onde tem um viés argumentativo, né, como é o caso do dissertativo argumentativo da Carta do Leitor, normalmente eles vão levantar questões que envolvem algum problema social,
né? Em muitos casos, eles levantam questões que envolvem um problema social, ou seja, questões nas quais as pessoas não têm o seu direito à igualdade, os seus direitos sociais garantidos na prática, tá? Então, nesse sentido, ó, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Se a gente for pensar, por exemplo, numa produção voltada ao Enem, o Enem, na maioria dos casos, ele vai levantar questões que se relacionam a um problema social, questões em que as pessoas não têm os seus direitos garantidos e assegurados, e sofrem alguma consequência por conta disso, tá? Então, sempre que a gente pensa em uma questão social voltada a um processo seletivo, seja no Enem, seja no vestibular da UEPG, enfim, nós precisamos pensar que, num primeiro momento, a gente precisa ter em vista qual que é o assunto, né? Qual que é o assunto mais amplo relacionado a esse tema. O tema é dado pela proposta de produção, né? Então, quando o candidato vai escrever o seu texto, já é indicado para esse candidato sobre qual tema ele precisa escrever, né? Esse tema, quando nós temos a produção para o Enem ou de um texto dissertativo argumentativo, normalmente, na maioria dos casos, ele é relacionado a alguma questão social, alguma problemática que envolve a sociedade, né, que de alguma forma é um problema para a sociedade, né? E em relação a isso, em relação a esse tema e a esse problema, é preciso levantar uma tese, é preciso elaborar uma tese, ou seja, um ponto de vista que você vai defender. Por isso que nesse capítulo, né, se vocês forem ali para a página 5, nós temos ali tema, tese e argumentos, tá? Então, o primeiro passo é apresentar o tema, identificar qual o problema, qual a questão social envolvida nisso e por que ela é um problema. Que direito que não está sendo assegurado, que deveria estar e não está sendo. E, por fim, levantar um posicionamento. Lembrem que tese é a opinião, é o posicionamento. Para vocês terem um exemplo mais prático disso, o livro traz algumas coisas, mas eu trouxe aqui para vocês, ó, o primeiro parágrafo de uma redação escrita para o Enem, cujo tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, veja, todo tema se insere em um assunto mais amplo, né? Então, se a gente for pensar o assunto, qual que é o assunto central? A intolerância religiosa. Mas o tema mais específico sobre o qual o candidato deve discorrer é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, não é só falar sobre intolerância religiosa, é preciso falar sobre como combater essa intolerância. E não em qualquer lugar, mas no Brasil. O Enem sempre, né, geralmente traz as produções, as temáticas para o contexto brasileiro, tá, gente? Então, fiquem atentos a isso, né? E vejamos, então, essa introdução, né, para a gente pensar sobre isso, né? Sobre o tema, o problema e a tese. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Então, veja, aqui é apresentado o tema, né, o assunto maior, né, que é a liberdade de crença, que é assegurado pela Constituição. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Então, esse é o problema. Essa é a questão social envolvida nesse assunto. Porque, embora seja assegurada a liberdade de crença, na prática isso não acontece. Na prática, nós temos casos de intolerância religiosa. E aí, por fim, geralmente no primeiro parágrafo aí do texto do Enem, a última frase do primeiro parágrafo vai defender a tese, vai defender o posicionamento, né? Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Então, em relação a esse tema, caminhos para combater a intolerância religiosa, o que essa autora ela está defendendo? Que é necessário diálogo entre sociedade e Estado. Então, essa é a tese, é isso que ela defende em relação à temática, tá? Então, sempre que você se depara com os textos motivadores e com uma proposta de produção, você precisa, em primeiro lugar, né, em que tema
em que assunto esse tema se insere, né? Você precisa refletir sobre esse assunto, você precisa mostrar para o teu leitor qual que é a problemática, por que esse assunto é um problema, dentro da sociedade, dentro do contexto social em que nós vivemos, né, que direito esse tema, essa problemática, que direito está sendo violado dentro desse contexto, e por fim a defesa de uma tese do teu ponto de vista. E aí depois que você defende uma tese, que você defende um ponto de vista, você vai inserir os argumentos, né, para defender essa tua ideia, para defender o teu ponto de vista, tá? Mas sobre os argumentos, a gente vai continuar na próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da construção do argumento, da construção do posicionamento nesses tipos de texto, relacionando aí com essa questão das questões sociais, dos problemas sociais, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma questão? Estamos chegando ao final da aula. Tinha mais alguns exemplos aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula, né? Eu retomo na próxima aula e apresento para vocês, tá? Para não ficar tão cansativo também, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, temos 3 minutinhos ainda. Tudo certo? Tudo tranquilo? Obrigada, tá, pessoal? Obrigada pela participação de vocês. Como eu disse, não faltem, participem da próxima aula, porque eu vou, além de terminar esse conteúdo, né, essa questão do argumento, né, da tese, do tema, da tese, dos argumentos, eu vou apresentar para vocês também um exemplo de texto dissertativo argumentativo voltado ao vestibular da UEPG, tá bom? Para depois vocês produzirem o de vocês. Então, é importante que vocês participem, tá? Até semana que vem, então. Obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Vamos conversando aí. E fiquem atentos, né, às aulas, aos prazos, ao cronograma, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais, tá? Tchau, tchau. Obrigada a vocês pela participação, tá? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.